Continuando o tema Deus e as tragédias, teremos hoje a parte 2, onde falaremos das últimas possíveis motivações para que elas aconteçam. E eu quero convidar você a ficar conosco até o final. Este é mais um podcast Conversando no Caminho e eu quero convidar você de antemão a entrar nas nossas redes sociais. É muito importante você entrar no canal do YouTube, se inscrever. Todas as vezes que você assistir um vídeo, aqueles curtos ou os mais longos, eu te peço, curte esse vídeo, compartilhe, faça um comentário, simples que seja. Você vai estar ajudando o canal a crescer. Também nas nossas redes sociais você vai encontrar pesquisa e Conversando no Caminho. Você vai encontrar no Instagram, no Facebook e também encontrará o nosso podcast nas principais plataformas de áudio, Deezer, Spotify, Google Podcast. E continuando o episódio sobre Deus das tragédias, a quarta coisa que pode ser uma das motivações para as tragédias, nós podemos encontrar, por exemplo, numa história que talvez você não conheça, de um homem que num único dia perdeu todo o seu rebanho. Foram 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 1.000 bois, 500 jumentas, 500 trabalhadores, 10 filhos. Esse homem perdeu num único dia tudo isso, tudo o que ele tinha. Ficou apenas ele e a esposa. Uma tragédia incalculável do conhecido Jó. Ele perdeu tudo isso. Que tragédia, que destruição. Assim que Jó tomou conhecimento de que tudo isso tinha acontecido, veja a resposta de Jó. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a sua cabeça e se lançou em terra e adorou. Aquele homem tinha todos os motivos para murmurar, para reclamar, para praguejar, e ele adorou. Continuando, versículo 21, e disse: Nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei para lá. O Senhor deu, e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. O motivo de muitas tragédias é para provar a nossa fé. É para ver até onde nós fomos aperfeiçoados na fé durante a caminhada. Há um adágio popular que diz: ser bom no bom é muito fácil. E Deus quer aperfeiçoar a nossa fé. Desde as pequenas tragédias. Talvez para muita gente a pequena, aspas, tragédia seja ir trabalhar em mais um dia comum e lá receber a notícia de que está demitido. Principalmente para um pai de família que tem um sustento da sua casa, daquele trabalho. Muitas tragédias acontecem quando recebemos notícias de que alguém está doente, de que alguém morreu, de que algum sonho que a gente tinha não pode mais ser concretizado. Tragédias pequenas, elas vão aperfeiçoando a nossa fé e elas vão testando, provando a nossa fé. Então, uma das coisas que certamente deve ter acontecido, e eu vi vídeos de pessoas nas redes sociais mostrando suas casas completamente debaixo d'água e dizendo: glorificado seja o nome do Senhor, Ele é o Senhor de tudo e Ele vai continuar ajudando e Ele vai repor tudo isso e eu continuo crendo nele. Eu vi muitos vídeos de pessoas dizendo isso e olhando para a destruição que estava diante dos olhos dele. Muita gente nessa tragédia, na pandemia e em tantas outras, teve a sua fé provada, aperfeiçoada, e outros entenderam que precisavam aperfeiçoar a sua fé. As tragédias também servem para aperfeiçoar a nossa fé. E a quinta pista que a palavra de Deus nos dá para as tragédias está lá no livro de Salmo, capítulo 119, versículo 71, e o salmista diz o seguinte: foi bom ter sido afligido para que aprendesse os teus estatutos. Aleluia! Não se sabe ao certo quem escreveu o Salmo 119. O salmista, ele é muito claro, ele é muito objetivo quando ele diz: foi bom ter sido afligido para que eu aprendesse a tua palavra, os teus estatutos, os teus mandamentos. Nós precisamos ser afligidos em certos momentos da caminhada para aprender quem é Deus, o que é que Ele quer, quais são os seus mandamentos e ordenamentos.
Assim como uma criança que erra e, por exemplo, põe a mão numa tomada e toma um choque, e aquela ordenança, aquele mandamento, aquela instrução do pai jamais sairá do seu coração. Então, certamente, aperfeiçoar o nosso conhecimento da vontade de Deus é uma das causas, vamos dizer assim, das tragédias. A sexta motivação está lá no livro de Marcos, capítulo 9, versículo 47, quando Jesus diz: "E se o teu olho o fizer tropeçar, arranque-o. É melhor entrar no reino de Deus com um só olho do que, tendo os dois, ser lançado no inferno." Para a salvação, muitas vezes as tragédias acontecem. Jesus disse bem claro, é melhor você perder um olho, uma mão, uma perna. E é uma tragédia perder um membro. Mas se isso vai levar a pessoa à salvação, essa tragédia deixa de ser tragédia e passa a ser algo benéfico, abençoador. Certamente há pessoas nessa tragédia que permaneceram vivas, que viram o agir de Deus nos livramentos e que correrão para os seus braços. Haverá certamente, já houve certamente salvação em muitos lugares. Através da pandemia, pessoas se reconciliaram com Deus, pessoas entenderam que precisavam caminhar com Ele. Nessa inundação desse final de semana, pessoas se reencontraram com Ele, viram a morte face a face e houve salvação em muito lugar. E isto é um propósito de Deus. É melhor perder casa, perder bens e ganhar a salvação e ser salvo do que ir para o inferno e deixando aqui na terra todos esses bens. Certamente, uma das motivações para que tragédias aconteçam é porque pessoas serão salvas através delas. E eu quero agora, nesse encerramento, deixar para você uma palavra de esperança. Esperança diante das tragédias, que está lá no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 28, que diz o seguinte: "Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito." Essa é a tradução recorrente, a mais comum. Se nós formos fazer uma exegese mais de perto, formos olhar os originais e formos estudar com calma esse texto, em vez de termos o início do versículo, "sabemos que todas as coisas cooperam para o bem", se formos observar bem de perto, o texto ficaria assim: "Sabemos que Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem." E essa mudança faz toda a diferença. Todas as coisas cooperam para o bem. Eu sugiro que você procure estudar um pouquinho mais e observar esse texto de perto. Ele diz o seguinte: Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem. Há uma intencionalidade de transformar as tragédias em coisas boas, em coisas que nos fazem nos aproximar de Deus. Então, há uma intenção, há uma ação proposital de Deus em transformar as coisas que aparentemente são ruins em boas. Esse texto muitas vezes é levado de uma maneira de difícil compreensão. As pessoas dizem: "Puxa, como é que uma tragédia é uma coisa boa?" A tragédia em si não é uma coisa boa, mas a ação intencional de Deus em transformar aquela tragédia em algo que coopera para o bem, sim. Todas as vezes que se abater sobre você uma tragédia, saiba que Deus intencionalmente vai fazer aquela tragédia, aquela dificuldade, aquela coisa ruim cooperar para o seu bem. Isso não significa que aquilo que talvez seja uma perda, ele vai recuperar. Não é isso. Mas ele vai produzir benefícios para a sua vida através daquelas perdas. Então é esta palavra de esperança que eu quero deixar para você e para todos aqueles que tiveram nesses dias perdas terríveis, como de pessoas queridas. Para você que perdeu pessoas na pandemia, para você que foi alvo de tragédias, independentemente da proporção dessas tragédias, o Senhor intencionalmente faz com que elas cooperem para o teu bem. Aleluia! E enquanto nós vamos aprendendo com as tragédias, também vamos continuar caminhando e conversando no caminho. Deus te abençoe.